Teles. Muito boa tarde. Tudo bom, Regina? Até parei para falar tudo bem bonitinho, bem direitinho. Legal. Como vai? Eu vou bem, e você? Também. Qual a importância dessa Semana Nacional? Muito importante, né? Talvez o fator de risco mais importante que a gente tem em saúde seja a hipertensão. Quando você fala em hipertensão, você está falando de um conjunto de doenças e de agravos importantes. A principal causa de mortalidade e morte são as doenças cardiovasculares. A principal? Sem dúvida. Em segundo vem as neoplasias, os cânceres, e depois vem outras. Então hoje as pessoas morrem mais por causa cardiovascular. Infarto, AVC, arritmias, e a hipertensão é o fator de risco para todas elas. Mais do que um fator de risco, é um fator de risco controlável, reversível. Você consegue mudar esta evolução intervindo precocemente. A medicina ela não quer ser curativa, ela quer ser preventiva. Exato. Então esse tema é um tema de saúde pública. Tá. Só para ter uma ideia, quantos hipertensos tem no Brasil hoje em dia? Mais de 30 milhões de hipertensos. Isso corresponde a quanto por cento da população, tem ideia? Da população adulta, a gente tem em torno de 25% a 30%. Adultos. Hipertensos? É. Se você pegar pessoas aos 50, 60 anos, mais da metade são hipertensos. Aos 70, quase 70% hipertenso. Nossa, é muita gente, No doutor. mundo, mais de 1 bilhão de pessoas é hipertensa. Então hoje o tema é para todo mundo. É um tema de saúde pública. Então vamos então a mitos e verdades. Nossa, eu não sabia que era tudo isso. É mito ou verdade que a hipertensão é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas e cerebrais? Verdade. 2 órgãos nobres, coração e cérebro. Então, quando o cérebro é lesado, além do risco de vida, existe o risco de sequelas, de perda de cognição, de derrame, AVC. A hipertensão faz parte dessa cadeia. A gente até fez uma arte colocando... vamos ver. Olha que bacana. Aqui são suas artérias. Quando a pressão ela fica alta, esses são os 5 locais que mais sofrem. O cérebro, né? O cérebro, quando você é hipertenso, o seu risco de AVC aumenta em 4 vezes. Muito. Quando você controla, esse risco volta a cair. Por isso que é importante a intervenção. Depois que Inês é morta, é complicado, porque são doenças irreversíveis, né? O coração também sofre. A causa de insuficiência cardíaca, hipertensão. Causa de infarto agudo do miocárdio, hipertensão. Arritmia, hipertensão. Os rins sofrem. Causa de insuficiência renal na população pode ser hipertensão mal controlada. Mesmo quando a pressão não é muito alta. Uma pequena alteração da pressão, ao longo de muitos anos, ela pode levar a um resultado ruim lá na frente. O que é uma pequena alteração? Por exemplo, antigamente a gente sempre falou assim, olha, a pressão tem que estar abaixo de 14/9. Tá. A gente sempre usou nos trabalhos esse corte. Acima disso, hipertenso, abaixo disso, não. Hoje, a gente gostaria que todo mundo tivesse abaixo de 12/8. Nossa, Entre baixou 12 muito. e 14, a gente já considera a pessoa meio pré-hipertenso ou com tendência. Para aquelas pessoas que têm outros fatores de risco, a gente gosta da pressão mais baixa. Por exemplo, quem é diabético, a gente gosta da pressão abaixo de 13, de 12. Para aquela pessoa que tem colesterol alto, ou que fuma, ou que é sedentário, tá? Então, o 14/8 hoje já é relativo. A gente gostaria de uma pressão um pouco mais baixa. O ideal seria abaixo de 130/85, população geral, e até um pouco mais baixo se você tiver outros fatores. O olho sofre, por isso que o médico, quando vai avaliar o paciente com hipertensão, ele faz o fundo do olho. Ele olha no fundo do olho se a hipertensão alterou, porque o olho é uma janela para o médico enxergar os vasos. Ele olhando no fundo do olho, ele vai ver as artérias da retina e vai ter uma impressão de como estão as artérias do corpo. Tá. E os vasos sofrem. Eu vi que o Li mostrou mas no olha corredor. Aqui, mostrou bem como acontece mesmo. Exatamente. Olha como é parecido com a analogia que o Li fez. A hipertensão, além do risco de sangrar vasos, ela também dá o risco de fechar os vasos. Exato. Ela faz parte do mecanismo de aterosclerose. Além do colesterol, que o Li abordou muito bem, a hipertensão acaba sendo um adicional machucando esses vasos. Esses vasos aos poucos vão se ocluindo e isso pode levar a uma isquemia, a falta de sangue em um órgão nobre. Muito bem explicado. Vamos para o próximo mito ou verdade? É mito ou verdade que dor de cabeça crônica geralmente é causada pela hipertensão arterial? Do jeito que a frase está, isso é um mito. A dor de cabeça, a causa mais comum da dor de cabeça crônica é a cefaleia tipo enxaqueca, a cefaleia tensional. A hipertensão, infelizmente, quase nunca dá dor de cabeça. Se ela desse, seria melhor. Sinalizava, seria né? um aviso. A hipertensão, na maioria das vezes, é uma doença assintomática. A pessoa está hipertensa e não percebe. Olha. Ela vai perceber quando? Quando a pressão está muito alta, geralmente acima de 18/11, ou quando ela subiu muito rapidamente, a ponto que não houve compensação, ou em pessoas muito sensíveis. Mas é raro a pessoa que percebe a pressão. Claro. Por que tem essa confusão?
Porque é muito comum as pessoas, quando estão com dor de cabeça, irem lá e medirem a pressão. Aí percebe que são hipertensos ou a própria dor de cabeça aumentou a pressão. É ao contrário. Qualquer dor aumenta a pressão. O estresse aumenta a pressão transitoriamente, não de forma rígida. Quando o paciente chega no pronto-socorro com pressão alta e dor de cabeça, a gente fica nesse desafio. Será que a pressão subiu e doeu a cabeça ou doeu a cabeça e a pressão subiu? Tem que tirar uma boa história, dar uma boa examinada. Muitas vezes o médico medica a cabeça, a dor. E depois reavalia para ver se a pressão caiu. Tá. Quando você mede a pressão, o ideal é que você meça quando você está tranquilo. Em repouso, sem dor, calmo. Porque senão você corre o risco de achar que é hipertenso e não é. Bexiga vazia, sem ter consumido café, sem ter fumado, sem ter feito exercício. Essa é a sua pressão basal. Tá bom. É mito ou verdade que falta de controle da pressão arterial pode causar tanto derrame isquêmico como hemorrágico? Isso é verdade. Os dois tipos principais de AVC têm como fator de risco a hipertensão. O mais comum dos AVCs é o isquêmico, quando você oclui uma artéria. Como a pressão alta entope as artérias, você pode ter o AVC isquêmico. Esse 80% das vezes são isquêmicos. Tá. 20% hemorrágico, e a pressão é um dos principais fatores. A hipertensão batendo nas artérias do cérebro vai fragilizando. A gente chama de microaneurisma. E aí isso pode um belo dia romper dentro do cérebro. A gente trouxe uma arte para mostrar a diferença dos dois AVCs. Sabe que de todos os AVCs do mundo, 80% ocorre em hipertensos. Então, é uma associação muito importante. Sim. Quando eu falo hipertenso, é aquele hipertenso descontrolado. Porque o cara que controla a pressão, ele passa a ser normotenso. Então, por isso que é importante conhecer a sua situação para tratar. Esse é o AVC isquêmico. Um vaso, ele se oclui. O que está em cinzinha. Isso. Para esse AVC, os fatores de risco são sedentarismo, obesidade, diabetes, hipertensão. Esse é o mais comum dos AVCs. Tá. Mas a pressão alta é um fator importante, junto com o etilismo, junto com o sedentarismo também, para AVCs hemorrágicos. Quando um vaso rompe e o sangue extravasa. Causa hemorragia, por isso AVC hemorrágico. Hemorrágico. A gente trouxe uma outra imagem. Esse é um desenho. Agora, isso é vida real. Ai, fala. Olha, tomografia, vida ressonância. Como o nosso público já está bem treinado em neurologia, porque já está há muitos anos falando, a gente já pode mostrar até uma imagem real. Aqui é o cérebro em cinza. Olha o que houve aqui. É um corte. Aqui é um corte do cérebro, uma lâmina. Você está olhando de cima, a cabeça fatiada, no caso, o exame. E essa mancha branca é sangue que extravasou de uma artéria. Então, um paciente hipertenso, esse é um AVC hemorrágico. Tá. Essa região, ela está ocupando espaço e esse paciente, sem dúvida, tem sintomas. A hipertensão levou a esta catástrofe. Esse paciente tem risco de vida e tem um risco grande de sequelas. Do lado, a gente tem o AVC isquêmico, imagem real. O cérebro normal, ele tem esse cinza mais claro. Olha como aqui você tem um processo de um escurecimento. Esta mancha é uma região do cérebro que perdeu irrigação sanguínea. E um dos fatores de risco para isso é a hipertensão. Tá. Aqui é um paciente que envelheceu hipertenso e foi ocluindo pequenos vasinhos, não como esses que ocluíram um vaso grande, mas foi ocluindo ao longo do tempo pequenos vasinhos, um de cada vez. Então, a questão aqui são as manchas brancas. Cada manchinha branca dessa foi um pequeno vasinho que sofreu. Ele não percebeu, mas quando ele ficou mais velho, ele pode estar mais esquecido. Tá. Ele pode ter perdido função por ter perdido massa cerebral ao longo do tempo. A gente chama isso de micro-AVCs. É um processo silencioso. Esse é um processo mais silencioso. O paciente piora ao longo do tempo. Ele começa a andar de forma mais difícil, ele passa a ter dificuldade de lembrar palavras. Isso pode levar a um processo de demência, de perda cognitiva, que a gente chama de demência vascular. É a segunda causa depois do Alzheimer. Então, a hipertensão pode dar problemas agudos e localizados ou crônicos e difusos, levando à perda de rendimento neurológico. Ó, prendemos tudo agora, até a Deli tá fazendo assim. Tem mais uma imagem ou vamos para o mito e verdade? Vamos seguir. É mito ou verdade que problemas de sono podem piorar o controle da pressão arterial? Isso é verdade. A gente falou a pressão piorando alguma coisa na saúde. Agora é o contrário. Algo na sua saúde que piora a pressão. À noite, os vasos descansam, o coração descansa. Nossa pressão à noite, ela cai em torno de 10% a 15%. Ela fica mais baixa. Quem já fez aquele exame, o mapa,
que você fica com o aparelho o dia todo, com o aparelho de pressão, à noite você espera que tenha uma queda, um descenso. Isso protege. Quando você não dorme, você não tem essa queda, porque você não dormiu. Claro. E no dia seguinte, você libera mais adrenalina, mais cortisol, para você ficar acordado. Você está mais estressado, mais impaciente, mais desatento e mais hipertenso. Então, para quem tem predisposição à hipertensão, ficar sem dormir pode ser um fator de risco. Além disso, ficar sem dormir engorda. E engordar aumenta a pressão. Quem dorme mal, come pior. E a má alimentação também piora a pressão. Nossa, uma coisa puxa a outra. Quem come muita gordura, carne vermelha, quem come muito sal, quem come muitos alimentos salgados, embutidos, alimentos industrializados, tem o risco maior de hipertensão. Pessoas mais pesadas têm mais hipertensão. Então, tudo isso pode levar além do seu risco genético. Mas aí está um problema para se ver, tanto insônia como a apneia do sono. Aquela pessoa que acha que dormiu, mas roncou, parou de respirar, teve um sono de qualidade ruim. Então, às vezes, quando você vê um hipertenso, olhe para o sono, para ver se não é a causa, pelo menos o agravamento da pressão por conta disso. Tá. É mito ou verdade que hipertensos descontrolados têm um risco maior de demência na terceira idade? Isso é verdade e muito verdade. A gente precisa escolher com que tipo de cérebro a gente quer chegar à terceira idade. Olha. Se a gente for machucando o nosso cérebro ao longo da vida, o cérebro ele tem que ser alimentado com bom alimento, com boas vivências, com bom equilíbrio emocional, com sono de qualidade, com atividade física. Se você oferecer cigarro, ele vai se machucar. Se você oferecer drogas, vai se machucar. Experiências ruins, Experiências sofrimento, ruins frustração. também. Hoje a depressão crônica e a ansiedade desregulada é tido também como um fator de risco para o envelhecimento Olha. precoce. Porque esses vasos sofrem e esse cérebro sofre. A hipertensão entra aí, como um dos inimigos silenciosos. Você vai machucando um pouquinho do seu cérebro. Mas quando você for mais velho, você vai precisar de cada pedacinho dele. E isso vai fazer falta. Porque com a idade, o cérebro já tende a ter uma retração. Todos os órgãos sofrem. A pele fica mais seca, fica com mais ruga, o pulmão, o cérebro também. Se você perder muito dessa reserva, você vai ter mais esquecimento e mais dificuldade para o seu cérebro. Então, cuidar da pressão já, para colher uma terceira idade com mais saúde. É mito ou verdade que a hipertensão arterial precisa sempre ser controlada com medicamento? Quando a gente vê a palavra sempre, é sempre mito. Porque a gente fala sempre, na medicina nem sempre, nem nunca, né? Na medicina e no amor. E no amor. Nem Aprendi. sempre, nem nunca. É uma frase que se aplica aqui. A hipertensão, muitas vezes, precisa de remédio. Se a pressão for consistentemente alta e a pessoa já fez o que é possível de mudança de estilo de vida, ela tem genética para isso. Então tem que usar o remédio, às vezes para o resto da vida. Agora, se a pressão for um pouco alterada, ou se ela foi alterada e você tem alterações do estilo de vida a fazer, pode ser que o médico opte por tentar não dar remédio no começo e tentar te dar 3, 6 meses para você perder peso, para você... Aqui, ó. Ah lá. Perder peso, principalmente a gordura abdominal, controlando a cintura abdominal. Essa gordura abdominal é que mais dá hipertensão. Você controlando, pode ser que você não use remédio ou se livre do remédio. Ou tome menos remédio. Diminua a ingesta de sal. Seja não salgando excessivamente os alimentos, seja evitando os alimentos salgados, né? Então isso é importante. Estresse. Você falou, né? O estresse. Só colocaram mulher, né? Como se só a mulher tivesse estresse, como se só a mulher dormisse mal. Isso foi pegadinha. Foi pegadinha. Porque o homem tá ele sofre, inclusive o homem, antes dos 55 anos, o homem tem mais hipertensão e maior risco de infarto e AVC. Mais que a mulher? Mais que a mulher. Ah, por quê, Porque doutor? o estrógeno protege a mulher contra efeitos cardiovasculares. Então, até a menopausa se estabelecer, a mulher tem menos infarto, Verdade. a mulher tem menos AVC. Pode ver que quando você escuta uma morte súbita, quase sempre é um homem. Agora, após a menopausa, os índices se igualam e no final a mulher até tem um pouco mais de hipertensão. A mulher tende a viver mais do que o homem, inclusive por conta disso. Porque o estrógeno protege muito a mulher. Então, estresse é aqui. Dormir bem. Quando você dorme bem, sua pressão cai. Ali 3 coisas que você deve evitar. Excesso de álcool. O álcool não baixa a pressão. O álcool excessivo, ele aumenta a pressão. Então, evitar o excesso de álcool. Ali a cafeína. E aí eu coloquei o café, mas existe também os refrigerantes à base de cola, os termogênicos, os pré-treinos. Chá preto. Chá preto. Lógico que quantidades pequenas muda pouco a pressão. Mas, por exemplo, acima de 5 cafezinhos expressos ao dia, já começa a ter repercussão.
E o cigarro que nunca é bom para nada. O cigarro entope as artérias e fecha o calibre das artérias e também aumenta a pressão. Esse é um grande veneno, tanto para a pressão quanto para as coisas que a pressão causa. E o exercício. O ideal seria pelo menos em torno de 200 minutos de exercício por semana. Quanto que dá isso? Isso dá dia, uns 40 minutos, 5 vezes por semana. Se você fizer 1 hora, 3, 4 vezes por semana. Principalmente exercícios aeróbicos, que controla peso, libera adrenalina. Depois a pressão tende a ficar mais calma, se acalmar. Se você escolher alguma coisa que você gosta de fazer, melhor ainda. Dançar, Dança excelente, zumba, pilates, que mais? Caminhada, exercício na esteira, natação, tudo é bem aeróbico. Hidroginástica. Isso que eu ia falar, hidroginástica. Tem gente que gosta de coisa ao ar livre, bacana, já repõe uma vitamina D, já melhora também a parte do estresse. O exercício ele é fundamental. Se você não quer ficar hipertenso, tem que fazer isso. Tá. Pode ser que fazendo tudo isso, ainda você fique hipertenso. Por quê? Porque tem genética, você não muda a genética. Você tem idade, a gente vai envelhecer. Mas, sem dúvida, você vai ter vasos mais saudáveis. Se você já é hipertenso, isso é obrigação. Tá. Além do remédio, tem que cumprir esses pontos de intervenção, porque isso muda muito o seu controle. Perfeito. Mais um mito ou verdade? É mito ou verdade que, olha, agora colocaram um homem bem nervoso, que a ansiedade... Porque você pediu, acho que exatamente. Agora trocaram, passar a mulher também. É mito ou verdade que a ansiedade e estresse pioram a hipertensão? Pior que o cara tem cara de hipertenso. A gente tem que ter bom humor. Esse é o padrão do hipertenso, estressado, um pouquinho acima do peso. Quem é hipertenso é estressado? Não necessariamente. Tem pessoas que têm genética para pressão e que têm pressão alta sem estresse. Mas, sem dúvida, o estresse piora a pressão. Tanto agudamente, mas a pessoa nem tem pressão alta. Mas ela fica tensa e a pressão dispara. Por isso que quando a gente mede no pronto-socorro, quase todo mundo está hipertenso. Porque é uma situação estressante, né? Então a pressão tem que ser medida com tranquilidade. O estresse leva você a aumentar a pressão, a frequência cardíaca. Esse aumento transitório da pressão ele não é ruim. O ruim é aquele aumento persistente. Por isso que a gente tem que combater o estresse crônico. Quem é ansioso tem estresse crônico. Porque o ansioso sofre por antecipação, sofre em demasia, sofre antes da hora, sofre desproporcionalmente. Pessoas que têm estresse no trabalho crônico todo dia, pega trânsito todo dia, que mantém relacionamentos que já são falidos diariamente. Então a pessoa tem que buscar a sua tranquilidade. É assim que ela vai colher a sua saúde melhor. O estresse do bem é aquele que vem numa pitada, de vez em quando. Você entra num quadro estressante e sai. Entra e sai. É normal, resolução de problemas. Tem até coisas boas. Desafios da vida, né? Desafios da vida. Quando você entra num sistema crônico, isso é insustentável. Você vai pagar com saúde. Nossa, que aula. A gente mandaram de casa. Legal. Primeira pergunta enviada pelo André. O médico mediu a pressão da minha esposa e disse que ela tem síndrome do avental branco. O que isso significa? Já ouviu falar nessa síndrome? Síndrome do avental branco? White coat em inglês. Essa é uma síndrome famosa. São pessoas que ficam hipertensas na frente do médico. São pessoas que ficam mais tensas com relação à consulta. Vão no médico, mede, hipertensa. Chega em casa, tá tudo normal. Vai medir normal. Por isso que a pressão ela não pode ser julgada só na pressão dentro do consultório. Quando a pessoa entra no consultório, existe uma estimativa que já aumenta a pressão em 10 a 15%. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Se for uma pessoa que tem uma pressão limítrofe ou que for mais tensa, a pressão já pode sair para um nível patológico. Por isso que, na dúvida, o médico vai pedir para o paciente medir a pressão em casa, usando aparelhos eletrônicos, ou até fazer um mapa, onde fica 24 horas com o aparelho e vão ter várias médias de pressão. Aí fica registrado? Fica registrado. Quem tem síndrome do avental branco, geralmente não é hipertenso, mas a gente tem estimativas que mostram que quem tem esse padrão pode, no futuro, desenvolver hipertensão. Quem tem síndrome do avental branco? Quem tem pressão alta, medida no médico, em casa não, já tem que começar a se cuidar. Diminuir já o estresse, controlar bem o peso, diminuir o sal. Não é caso de remédio, mas é caso de uma vigilância, porque já mostra uma tendênciazinha genética, mas isso que significa o que o médico falou, né? Claro. Síndrome do avental branco. Próxima pergunta enviada pela Clara. Meu avô teve um sangramento cerebral devido à pressão alta, mas nem sabia que tinha hipertensão, nunca sentiu nada antes. Isso é possível? Isso é plenamente possível. A hipertensão é uma doença silenciosa. Ela é um inimigo silencioso que leva à morte, que leva a derrame, leva a infarto. E muitas vezes a pessoa primeiro descobre a complicação para depois perceber que era hipertenso. Nossa, eu nem sabia porque não deu sintoma. Por isso que a gente sempre recomenda. Teve contato com um profissional de saúde? Pede para medir a pressão. Eu vou tomar vacina no posto, pede para medir a pressão. Tem um aparelhinho na casa de um vizinho, na sua casa, meça a pressão. E lógico, avalie o resultado com o seu médico. Não é demais. Não é demais. Tá. Não é demais.
Às vezes, a pessoa fica muito exagerada naquilo, muito tensa, e cria uma relação quase de amor e ódio com o aparelho. Mas uma pessoa saudável, acima dos 18 anos, pelo menos uma vez por ano, precisa medir a pressão. Se ela está acima de 12/8, até 2, 3 vezes ao ano. Se a pessoa é hipertensa, o ideal seria de vez em quando medir, em horários diferentes, né, sem muito exagero, para poder também comunicar ao médico como é que está a pressão. Porque o médico ele tem uma foto na consulta. E às vezes é importante ele ter o filme, como essa pressão ficou. Então não espere o sintoma. Quase sempre o sintoma aparece quando você tem 10, 15, 20 anos de hipertensão. Tem pessoas que se descobrem hipertensos quando tem uma insuficiência renal, quando já infartou. Então isso é muito frequente e é comum, principalmente para pessoas que visitam pouco o médico. Aí a importância do check-up. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pelo Alfonso. Minha pressão é constantemente 140/85. Esse valor já é considerado hipertensão? Tô igual o Ronivon, né? Significa que você talvez seja hipertenso, né? 140/85, como eu te falei. Antigamente, 14,9. Hoje a gente está um pouquinho mais chato. Se bate sempre 14, já é hora de buscar um cardiologista. Sinal amarelo. Ou um clínico geral, porque já acendeu um sinal amarelo. Pode ser que ele seja um hipertenso limítrofe ou leve. Pode ser que ele não precise de remédio, como é uma alteração discreta, precisa ver como é que é em termos de peso, se ele já faz alguma dieta ou não. Às vezes é hora de consultar um nutricionista, um educador físico, um psicólogo. Então o caso tem que ser visto. Mas já é preocupante, sem dúvida. 14/85 mantido, pelas novas diretrizes, já é um índice preocupante. Então fica o alerta aí para o Alfonso, né? Alerta. Próxima pergunta é enviada pela Rita. Pressão arterial muito alta pode causar confusão mental? Essa pergunta é importante, né? Pessoas idosas podem ter confusão mental com praticamente qualquer alteração do organismo. Pessoas idosas, principalmente se a pessoa já é esquecida, se ela tiver uma infecção urinária, ela pode ficar confusa. Olha. Se ela estiver desidratada, pode ficar confusa. Então, um idoso que não está habituado a ter pressão alta, se tiver pressão muito alta, pode ficar confuso, sim. Pessoas jovens que desenvolvam pressões muito altas, acima de 18/11, de forma muito rápida, também podem ficar confusos. Existe uma doença chamada encefalopatia, que é encéfalo, cérebro, patia, doença, hipertensiva. É uma crise hipertensiva quando a pressão sobe muito rapidamente. Isso pode dar dor de cabeça, turbação visual e confusão mental. É comum? Não, mas é possível. Então, dentre as causas de confusão mental, existe a hipertensão. Outra opção é que a pessoa tenha ficado com pressão alta e tenha rompido um vaso, tenha tido um AVC, e esse AVC deixou a pessoa confusa. Então, confusão mental nunca é um sintoma que dá para esperar. Confusão mental é igual a pronto-socorro e investigação da causa. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Fernanda. Pressão muito alta na gravidez pode ocasionar problemas neurológicos para a mãe e o bebê? A pergunta é muito boa, Fernanda. A pressão ela é uma preocupação em toda a gestante. Toda gestante pré-natal tem que fazer aferimento, medir a pressão em todas as consultas. Existem dois grupos, grosseiramente. As mulheres que eram hipertensas, engravidaram, então vai ter que controlar a pressão normal. Existe uma doença que é a pressão alta da gravidez, que a gente chama de pré-eclâmpsia ou doença hipertensiva específica da gravidez. Algumas mulheres, depois da 20ª semana, do meio para frente, do segundo trimestre para frente, pode desenvolver um quadro de aumento da pressão, pode ter edema, pode reter um pouquinho de líquido, pode ter proteína na urina e, eventualmente, essas formas podem causar mal para a mãe e para o bebê. Pode ter que até adiantar, às vezes, o parto e a gente chama de pré-eclâmpsia. Se essa mulher não controlar a pressão, ela pode ter a eclâmpsia. A eclâmpsia é uma causa importante de mortalidade materna e fetal. Ela é definida por convulsão. É quando a mulher que tem hipertensão da gravidez tem uma crise epilética, convulsiva. Na hora do parto ou durante a gravidez? Pode ser antes do parto, pode ser durante o parto ou até depois do parto. É uma doença periparto. Geralmente é um pouco antes e o médico quase sempre tem que agilizar o parto se o bebê já está prontinho. Então, acima das 35, 36 semanas, mas é muito importante que a pressão na gravidez ela tem que estar normal e geralmente até um pouco mais baixa. Ela cai na gravidez. Se a pressão não caiu muito ou está um pouquinho alta, precisa de visitas mais frequentes. Se a urina estiver espumosa ou se estiver com inchaço além da conta, tem que buscar atendimento médico. Se uma gestante já hipertensa tiver turbação visual, dor e dor de cabeça, tem que buscar ajuda. É uma situação de risco e a pressão na gravidez é um capítulo à parte em medicina.
Tá bom. Próxima pergunta é enviada pelo Roberto. Pressão baixa faz mal ao cérebro? Excelente pergunta. Falamos de pressão alta, né? Hoje é dia da conscientização da hipertensão e cair demais a pressão. Na verdade, cada um tem uma pressão. Se a pessoa é mais magrinha, mais baixinha, mulher, tem o braço mais fininho, às vezes tolera pressões um pouco mais baixas, 10/6, 9/6. Se a pessoa não tem sintoma e se sente bem, essa pressão é confortável e ok. Então a gente considera a pressão baixa um fenômeno bom. Agora, se a pessoa tem episódios de queda de pressão, onde ela desmaia, onde ela se sente tonta, onde ela tem formigamento, aí é diferente. Se a pessoa, por exemplo, sofre um acidente ou um trauma, sangra e a pressão cai, ela pode perder a consciência. O cérebro precisa de pressão. O cérebro está acima do coração. O cérebro precisa de uma pressão de irrigação. Às vezes, em idosos que têm as artérias muito entupidas, cai um pouquinho a pressão e ele já fica sonolento, porque tem dificuldade. Então é importante que o médico, caso a caso, estabeleça uma faixa de segurança. Se tiver acima de tanto, a gente vai tratar. Sim. E a mesma coisa para o limite inferior. Então, pressão baixa, exageradamente, cronicamente, pode sim fazer mal ao cérebro. Tá. O cérebro precisa ser irrigado. Tá, a minha pressão é baixa, mas eu só sinto desconforto no calor. No calor, a pressão cai um pouquinho mais. A minha pressão é 10/6, no calor cai mais ainda. Então, é um padrão bom para o risco de hipertensão, mas tem que tomar cuidado com mal-estar, com sonolência, até com desmaio. Exato. Ficar muito tempo de pé, ficar muito tempo sem se alimentar, ou até algum estresse emocional pode levar a uma pressão que a gente chama de crítica, onde o corpo vai ter que cair. Antes da gente encerrar, eu só queria mostrar uma novidade para o nosso público. Eu ia perguntar, cadê o livro? O livro. O livro, ele já existe, a foto dele, por enquanto. Aqui? A gente vai lançar o livro agora em junho. Tá aqui, eu achei que tivesse na sua mão. Aliás, já quero te convidar, já em primeira mão. A o nosso convite lançamento aceito. vai ser uma honra recebê-la. É um livro sobre ansiedade, o cérebro ansioso. Como a gente tem respeito ao nosso público, já trouxe em primeira mão a capa e o tema do nosso livro. Tá lindo, hein? Bonito, né? Muito bonito. bonito. Fez um vermelhão para puxar para o tema ansiedade. Esse livro ainda não está à venda, mas daqui a uns 15, 20 dias já vai estar em pré-venda. E o lançamento vai ser em junho. Todos os nossos telespectadores vão estar absolutamente convidados. A pré-venda é por onde? Pelo site? A pré-venda vai ter na internet, em todos os sites e em algumas livrarias. Ó, que legal. Então, daqui a uns 15 dias, que é a nossa próxima pauta, eu já devo trazer ele em mãos e convidar o pessoal. Mas, como a gente é ansioso, a gente já vai soltando uma parte do trabalho para não parecer que a gente não está fazendo nada. Dr. Leandro Teles é neurologista, ele tem um site maravilhoso que é www.leandroteles, tudo simples, sem letra dobrada nenhuma, leandroteles.com.br, e no Instagram você encontra o Dr. Leandro como @neuroleandroteles. Muito obrigada, parabéns pelo livro, que eu sei que escrever um livro é uma obra, né? Muito obrigada, viu? Bom final de tarde.